Paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, há uma atmosfera de adoração nesse lugar. Há uma atmosfera profética nesse lugar. Se for por uma necessidade muito extrema, se você precisar de ir no banheiro, desloque para o banheiro, mas sem prejudicar o seu irmão. Mas eu acredito que eu não vou delongar aqui com os irmãos, mas Deus tem algo maravilhoso para o nosso meio ainda esta manhã. Abra sua Bíblia comigo, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo número 14, apenas a parte A do versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a parte A do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo. Fala com o seu irmão, Barnabé e Paulo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito esta manhã e que o Senhor continuará fazendo esta manhã, esta tarde e esta noite. Que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. Senhor, não deixa que nada venha nos distrair, que nada venha... Michões os ouvidos, todo o véu... Cada um que está aqui nessa manhã. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, na parte A, do versículo, que ouvindo, pois, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo. Vamos falar novamente para a gente guardar. Barnabé e Paulo. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, como toda a Bíblia Sagrada, ela nos inspira, é maravilhoso, ela fortalece a nossa fé, ela direciona a nossa vida. E Deus sempre traz algo novo aos nossos corações, ao nosso espírito, ao mais profundo da nossa alma. Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, já meditou nesse livro, já estudou esse livro, eu queria te desafiar a ler novamente o livro de Atos dos Apóstolos, agora fazendo uma leitura, uma meditação, um estudo bem detalhista daquilo que esse livro relata. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele relata o início da igreja. O início da igreja do primeiro século. O início do trabalho dos apóstolos. Agora, o Senhor confirmando com salvação em massa, o Senhor confirmando com o reino de Deus sendo expandido, com povos, nações, conhecendo o Evangelho e se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos vai confirmar tudo aquilo que Jesus não só fez, mas também ensinou. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos pegar muitos exemplos de servos de Deus, de discípulos de Jesus,
de homens e também mulheres que marcaram o seu tempo, que deixaram um legado, que a Bíblia diz, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, homens que essa terra não era digna deles. E nesses minutos me confiados, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre Barnabé e sobre Paulo. Amém? Vamos repetir: Barnabé e Paulo. Irmãos, quando a igreja ela é inaugurada no dia do Pentecostes, quando a promessa do Senhor de Joel, capítulo 2, versículo 28, vem, quando a promessa que Jesus disse em Lucas 24, 49, que Jesus falou para os discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando as palavras de Jesus também, em Atos 1, 8, mas receberei poder, a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando essa palavra se cumpre no dia de Pentecostes, nós vemos aqui o apóstolo Pedro agora cheio da autoridade do Senhor, cheio da ousadia do Senhor, numa pregação, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Noutra pregação, 5.000 almas se rendem ao Senhor. E a única coisa que aqueles homens, ao ouvir a explanação da palavra pelo apóstolo Pedro, o testemunho do Cristo ressurreto pela boca do Pedro, eles queriam saber o que nós precisamos para que nós sejamos salvos. E o Pedro fala: crê no Senhor Jesus, arrepende dos seus pecados e sejam batizados. E a Bíblia fala que a igreja começa a crescer. E lá no capítulo 6 de Atos, vai começar a levantar os diáconos, os obreiros vão começar, depois da morte de Estevão, a ser enviados, o Espírito mover cada um deles. Mas antes de chegar nisso, nós vemos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 36 e 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37, a Bíblia vai falar de um discípulo do Senhor chamado José. Está com o seu irmão? Um discípulo do Senhor chamado José. E a Bíblia diz que esse discípulo, os apóstolos colocaram o nome dele de Barnabé. E a Bíblia fala que ele era chamado, ele era conhecido como filho da consolação. E o interessante para aqueles que gostam da exegese bíblica, o contexto aqui do filho da consolação é o mesmo que Jesus lá em João 14 vai falar do Espírito Santo, do Consolador, de um semelhante a mim. Só que em João 14 vai falar, ele vai usar o termo Paracletos. Aqui ele usa a palavra que é outro termo, mas é semelhante. Agora pensa comigo um discípulo que todos olhavam para ele e falavam assim: ó, ali está um filho do Espírito Santo. Ali está um homem parecido com o Espírito Santo. E Barnabé, a Bíblia fala que ele possuía uma herdade, e ele vendeu aquela herdade e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era um obreiro generoso. Barnabé, ele exercitava o ministério da piedade. Barnabé, ele tinha o coração, como o pastor Cristian César ministrou aqui, voltado para o reino. Ele não era apegado à avareza, ele não era apegado às coisas dessa terra. Barnabé, a gente vai ver que ele tinha disponibilidade. Tanto que quando o Senhor vai soprar o nome dele, quando o Senhor vai soprar a chamada dele, ele vai começar agora as viagens missionárias com Paulo, com João Marcos. E a Bíblia fala que ele tinha uma liberalidade no seu coração tal, que Deus pôde usar esse homem de uma maneira poderosa e sobrenatural. E quando nós olhamos para a vida de Barnabé,
nós vemos algumas características que nos chamam muita atenção. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ou melhor, daqui a pouco nós voltamos no capítulo 9. Vamos para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. O versículo é o 24. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24, que Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Aleluia! Aleluia! Quando eu leio a palavra e eu vejo que Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé era homem de bem, ou em outras traduções, homem bom, eu lembro de quando o jovem rico chega diante de Jesus, e Jesus diz para o jovem rico, porque o jovem rico tinha falado com Jesus: bom mestre, o que hei eu de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: por que me chamas bom? Se há só um bom, que é Deus. Barnabé, ele tinha um perfil, ele tinha características e qualidades de um obreiro irrepreensível, de um discípulo de Jesus, chamado para uma grande obra. E ele deixou para nós um grande exemplo. Barnabé, um homem generoso, piedoso, que tinha disponibilidade na obra, tinha liberalidade na obra, homem de bem e cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós só vamos ganhar as almas, cuidar das almas, consolidar, discipular, treinar e enviar, se é o fogo do Espírito queimar do nosso coração de uma maneira tal que isso é o centro da nossa vida. E a Bíblia fala que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Nós estamos aqui, irmãos, é por causa dele. Você está nesse momento aí agora, talvez com calor, talvez querendo tomar água, mas o Senhor te dá esse momento, porque você ama Ele, você renuncia por causa dEle, você está aqui por causa dEle, você deixou de trabalhar hoje por causa dEle, você andou quilômetros para chegar aqui por causa dEle, porque o Espírito dEle te impulsiona, o Espírito que impulsionava Barnabé, Ele impulsiona essa igreja a fazer a obra e glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Barnabé era homem de fé. A Bíblia fala que o justo viverá da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Essas eram as características de Barnabé: generoso, piedoso, tinha disponibilidade na obra, tinha liberalidade na obra, homem de bem, cheio do Espírito Santo e homem de fé. E se os irmãos ainda não passaram o nome o pastor Davi para pedir uma Amitex, procure o pastor Davi. Cadê o pastor Davi? Pastor Davi, está ali, ó, está ali atrás, abençoado. Irmãos, no capítulo 9 de Atos, a Bíblia fala que Saulo, expirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos, tinha nas suas mãos cartas dos sumos sacerdotes para prender aqueles que falavam de Jesus e levar para Jerusalém. Só que a Bíblia fala que o Senhor vai encontrar com Saulo. Vai falar: Saulo, Saulo,
porque tu me persegue. E Saulo vai dizer: quem é o Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. O pastor Christian citou aqui Saulo vai estar diante a luz que um dia raiou na Galileia, trazendo vida e esperança sobre aqueles que estavam sob o vale da sombra da morte. Toda religiosidade, todo o conceito que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, dentro da religião dos fariseus, vai começar agora tudo cair por terra. E ele vai falar lá em Filipenses capítulo 3, que ele vai ter aquilo tudo como esterco. E a Bíblia fala que Saulo ele vai ficar cego. E vai ficar sem comer e sem beber. Eles vão conduzir Saulo até a casa de um homem chamado Judas, o Simão Curtidor, e ele fica naquela casa. E o interessante, como o pastor Cristian César ministrou aqui, que havia em Damasco um discípulo que era conhecido de Deus. Havia em Damasco um discípulo que era conhecido do céu, chamado, fala com o seu irmão, Ananias. A Bíblia não intitula Ananias como diácono, presbítero, evangelista, pastor ou missionário ou apóstolo, mas a Bíblia diz que Ananias era discípulo. Tem discípulo do Senhor aqui essa manhã? E esse discípulo era conhecido de Deus. E Deus vai falar com Ananias em visão. E Deus vai dizer para Ananias: ó Ananias, é um homem chamado Saulo, que está lá na casa. Esperando você, porque ele já viu que você vai lá orar por ele, ele vai ser curado daquela cegueira. Vai lá, Ananias. E Ananias, ele tinha intimidade com o Senhor, porque quem é conhecido de Deus, como o pastor Cristian César ministrou maravilhosamente essa manhã, tem intimidade com o Senhor. Ouve a voz do Senhor, ora ao Senhor. E a oração, irmãos, ela não é um monólogo, que você fala e só fala. A oração, ela é um diálogo. Deus responde. Deus responde. Deus responde ainda oração, mãe. Deus responde oração ainda, pai. Deus responde oração ainda, família. Deus responde oração ainda, igreja. E o Ananias, ele vai conversar com o Senhor, pastor Shelley. Senhor, esse Saulo, muitos têm falado de mim desse homem. Muitos males ele tem feito aos santos. E que ele tem carta dos sacerdotes para prender e levá-los. Mas o Senhor vai dizer para Ananias: vá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar a minha palavra para os gentios, ele vai levar a minha palavra para os judeus. Eu vou colocar ele diante de reis, eu vou colocar ele diante dos filhos de Israel, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E Ananias vai. Você está disposto essa manhã a ouvir a voz do Senhor e ir? Nós estamos dispostos essa manhã a ouvir a voz do Senhor e ir? Porque para mim estar hoje aqui, Deus teve que usar um Ananias. E mais para frente nós vamos ver que Deus usou na nossa vida um Ananias, e depois Deus usou também um Barnabé, para nos integrar à vida da igreja, para trabalhar a consolidação na nossa vida, e também o discipulado um a um. Deus tem uma grande obra, irmãos,
para fazer. Aleluia! E Ele não precisa de mim, de você, mas Ele conta conosco. Ele nos dá essa oportunidade de glorificar o nome do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia! E a Bíblia fala que Ananias chega lá, já chama o Saulo de irmão, impõe as mãos sobre ele. Algo parecido com escamas vai cair dos olhos de Saulo. E a Bíblia fala que ele vai ser cheio do Espírito Santo e já é batizado. E depois de batizado ele já começa a pregar. Só que aquilo já começava a soar estranho aos judeus. Porque aquele que perseguia, agora vai se tornar um perseguido. Às vezes há um tempo, até chegar à aceitação. Mas ouçam ou deixam de ouvir, fale da palavra do Senhor. E a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo quem, pastor? Saulo, trouxe aos apóstolos. E lhe contou no caminho que ele vira o Senhor, e este lhe falara, como em Damasco falara, ousadamente, no nome de Jesus. Barnabé agora vai ser um discípulo para integrar Paulo à igreja. Vai ser um discípulo para consolidar Paulo e para discipular Paulo e ser o primeiro companheiro nas viagens missionárias também do apóstolo Paulo. Aí o versículo 28 de Atos 9 fala que andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e enviaram até Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, como Deus é maravilhoso. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, no versículo 19. Deus vai despertar Ananias essa manhã. Deus vai despertar Barnabé nessa manhã. Você não está entendendo não, Deus vai despertar Paulo essa manhã. Deus vai te encher essa manhã, irmãos, do Espírito Santo. Para você consolidar, para você discipular. Você ainda lembra? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Aí Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Irmãos, a perseguição não para a igreja. A tribulação não para a igreja. Ao contrário, faz crescer. Talvez você tenha escutado aí profecias catastróficas. Talvez você está preocupado com os rumos que a nação brasileira vai tomando, ou com o que pode acontecer, e pode até parar o Brasil. Mas eu quero dizer para você, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei de uma coisa: é um tempo de grande conquista. Posicione, desperta e faça aquilo que Deus mandou você fazer. A Bíblia diz que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, e caminharam até Felícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando a Jesus, porque quem está cheio de Jesus não consegue se conter. Versículo 21:
e a mão do Senhor era com eles, e o grande número cresceu daqueles que se convertiam ao Senhor, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles vão enviar agora quem? O Barnabé, aquele discípulo generoso, piedoso, que tinha disponibilidade, liberalidade, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E a Bíblia fala que Barnabé, ao chegar lá, vai exortar todos com firmeza de coração a permanecer no Senhor. E sabe por que Barnabé exortava? Porque quando ele chegou lá, ele se alegrou a ver aqueles irmãos, ele se alegrou a ver o que o Senhor já estava fazendo naquele lugar. E a Bíblia fala no versículo 25: e partiu Barnabé para Tarso, para buscar quem agora? Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, primeira vez chamado cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantaram-se um deles por nome Agabo, dando a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos, determinando mandar cada um o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam em Jerusalém. 30. Os que eles com efeito fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e Saulo. Olha a oferta missionária. Paulo e Barnabé agora levando a oferta missionária aos mais necessitados. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, bastante conhecido da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 aos 5. A Bíblia fala que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e também mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu de Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem, irmãos? O Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Eu lembro quando o pastor Cristian César testemunhou que foi no primeiro seminário, na época dos 4 seminários, mergulhando na visão, que o Senhor o chamou, o despertou para a obra do Senhor. Talvez o seu dia é hoje. Ou talvez você que tem se escondido na caverna, ou andado distraído com todas as coisas, o seu dia é hoje. Porque é o mesmo Espírito que disse: apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra a qual vos tenho chamado. Ele tem falado nessa igreja. Ele tem falado desde essa manhã e falará durante esse dia. Porque a Bíblia fala que aquele que vem, ele voltará num pouquinho só de tempo. O que há de vir virá, não tardará. Ainda que alguns tenham por tardia, ele é longânimo, benigno, querendo que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E quem vai levar essa verdade hoje? A igreja do arrebatamento, a igreja missionária, a igreja pujante, a igreja triunfante, a igreja cheia da presença de Deus, aleluia! E no versículo 9, na primeira parte do versículo 9 do capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, irmãos, Ananias era um discípulo de Jesus. Ananias ouviu a voz do Senhor, tinha comunhão com Deus, obedeceu o direcionamento do Senhor, foi instrumento da mão do Senhor e contribuiu muito para o reino de Deus. Deus usou
homens como Ananias para que nós estivéssemos aqui esta manhã. O meu não chamava Ananias, mas era um discípulo do Senhor. Ouviu a voz do Senhor, orou por mim, e aqui eu estou. Barnabé, olha o perfil, irmão, olha as características, olha as qualidades desses homens. Barnabé, generoso, piedoso, tinha disponibilidade. Como está a sua disponibilidade no reino? Como está a sua liberalidade? Não, pastor, fazer célula na segunda eu não posso. Não, na quarta eu tenho isso. Não, na quinta não sei o quê. Na sexta. Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E o apóstolo Paulo? Nós lemos um pouco de Atos, falei aqui, mas vamos ler lá Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as quais considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que ficam para trás, esquece, irmão, do que passou. Você é nova criatura, você nasceu de novo, Jesus te comprou, Jesus te escolheu, te elegeu, te chamou. Fica agora, avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual que era o perfil do Paulo? Qual eram as características do Paulo? A Bíblia fala que ele era um vaso escolhido, homem de fé, cheio do Espírito Santo, poderoso na palavra, um ministério confirmado com muitos sinais. Deixou para nós 13 cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Atos dos Apóstolos, 14, versículo 14. Ouvindo
forem isso os apóstolos Barnabé e Paulo. Irmãos, fica de pé comigo essa manhã. Nós estamos num tempo de grandes conquistas. E esses homens, irmãos, foram conquistadores no seu tempo. Barnabé, Paulo, foram conquistadores no seu tempo. Foram visionários, bandeirantes do Evangelho, desbravadores do seu legado, até hoje nos inspira. Um legado de amor, de zelo, de humildade, de serviço, de comprometimento com o reino, com uma vida espelhada em Cristo Jesus. Homens cheios do Espírito Santo. É um tempo de grandes conquistas. E muitos são os anseios da nossa alma. Mas nós temos sempre que relembrar e nunca esquecer que Jesus morreu na cruz por almas. A igreja ainda está nessa terra, irmãos, é por causa de almas, vidas. E o Senhor tem usado a nossa vida. Mas diante a nossa disponibilidade, liberalidade, fé, comprometimento, amor, busca e entrega ao Espírito Santo, nós sabemos que Ele pode fazer muito mais. Nós sabemos. Nós sabemos que as nossas células podem dar muito mais resultado. Nós sabemos que a célula é o coração da igreja. Nós sabemos que é vontade do Senhor a célula se multiplicar. Nós sabemos que a célula é um lugar de treinamento, onde os líderes são levantados. Irmãos, eu orei a primeira vez, foi numa célula. Eu ministrei a palavra a primeira vez, foi numa célula. Eu cantei um louvor na primeira vez, foi numa célula. E nós temos as casas de paz, instrumentos de evangelização e de treinamento. E são direcionamentos que Deus nos deu para entregar as pessoas na igreja e para que elas fossem também treinadas, discipuladas, consolidadas, para cumprir o propósito do Senhor. Para que Barnabés, Paulos e tantos outros, eu podia citar aqui, Dorcas, podia citar aqui mulheres que foram tão úteis a Paulo, à igreja, ao reino do Senhor. Nós somos uma igreja missionária e missões nasceu no coração de Deus. Nós vamos fazer missão hoje, irmãos, ou senão nunca mais. É hoje. É o tempo que se chama hoje. E onde é a sua Jerusalém? Sua Samaria, Judeia e até os confins da terra. Nós temos um encontro com Deus também como instrumento de consolidação da célula. Lembra quando você fez o seu encontro com Deus? Feche os teus olhos. Queria convidar aqui toda a equipe de louvor. Lembra quando você teve o seu encontro com Deus? Eu lembro, parece que foi ontem, o meu. E você que está aqui, que ainda não fez o seu encontro com Deus, enche o seu coração de expectativa, porque você vai encontrar com o autor da vida, com o Criador do céu e da terra, com Deus Todo-Poderoso. E Ele tocou em Jacó, e Jacó se tornou Israel, príncipe de Deus. Quando ele deparou com Saulo,
Ele falou: você é um vaso escolhido. E ele se tornou esse grande apóstolo. Nós estamos falando dele aqui essa manhã. Irmãos, em cada momento que nós participamos diante do Senhor, seja uma conferência, um congresso, seja um culto de ensino, de doutrina, seja uma rede, mulheres, homens, crianças, adolescentes, o Senhor trabalha, o Senhor age, o Senhor opera. E a Bíblia fala que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. A gente vê na Bíblia o apóstolo Paulo mesmo, junto com a igreja de Colossos, orando para que a porta da palavra fosse aberta. Em Éfeso, ele orando também para que a porta da palavra fosse aberta e para que os corações das pessoas recebessem essa palavra. Como aquela terra que ia dar frutos 30, 60, 100 por um. Feche os teus olhos. Quando eu converti, quando eu aceitei Jesus, eu escutava muito sobre Ananias, muito sobre Barnabé. Eu vi Deus usando homens na minha vida e tem usado até hoje. As cartas do apóstolo Paulo são doutrinas para a igreja. E esses homens deixaram um legado. E por que eles deixaram esse legado? Por que eles fizeram tanto para o Senhor? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Não, você não entendeu não. Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Esses homens eram cheios de Deus, irmãos. O homem e a mulher cheio de Deus. Vai entrar o verão, o inverno, a primavera e o outono. Ele vai continuar sendo a árvore frutífera, plantado junto a ribeiros de águas vivas, que vai dar o fruto na estação própria. Vai passar a estação, vai passar anos, e ele ainda vai ser frutífero, vai ser útil, vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Ele sabe das aflições, das angústias, dos intempéries da vida, mas ele sabe também que o Senhor dele, que o Jesus dele está com ele todos os dias até a consumação dos séculos, e que o Espírito do Senhor é com ele, direciona a vida dele. O Senhor nos chamou para ganhar almas, cuidar bem delas, integrá-las no convívio da igreja, consolidar, discipular, treinar e enviar. Eu amo, irmãos, pregar a palavra do Senhor, vocês sabem disso, mas a realização de ver alguém que você contribuiu de uma forma ou outra, seja orando, jejuando, testemunhando, ou ensinando, ou pregando, ver essa pessoa fazer a mesma coisa, não tem nada que se compare, porque é frutos que são gerados para a vida eterna. E para cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, nós precisamos nos encher do Senhor. Você quer essa manhã se encher do Senhor? Fala com o seu irmão, você quer essa manhã se encher do Senhor? Alguns dos pregadores antigos diziam que há 3 maneiras da gente conhecer Deus: pela dor, pela oração e pela palavra. E há também algumas maneiras da gente se encher de Deus: pela palavra, pela oração, pela fé e principalmente quando eu acredito, eu creio,
eu me derramo e esvazio de mim mesmo, para que o Senhor me encha da presença dele. Feche os teus olhos. Se você pode, se o Senhor falou com você essa manhã, repita-se comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a cumprir o teu propósito, a ser instrumento do Senhor nessa hora, no tempo que se chama hoje, nesse tempo de grandes conquistas, como esses homens, Senhor, como essas mulheres, que a Bíblia, que o teu Espírito dá testemunho que a terra não era digna deles. Me ajuda também, Senhor, a trilhar esse caminho, a andar nesse caminho, e semeando, colher também os frutos, porque os campos já estão brancos e já estão prontos para a ceifa. E eu preciso, Senhor, sair da minha zona de conforto. Eu preciso, Senhor, sair da minha inércia. Eu preciso, Senhor, ser despertado. E o Senhor já tem me gastado e deixado se gastar. Eu sei que eu posso ir um pouco mais. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um oceano de águas vivas, não apenas para nós entrarmos com os pés, não apenas para nós entrarmos apenas até o calcanhar ou até o joelho, ou a cintura, ou até o pescoço, mas o Senhor tem para nós mergulharmos, para transbordarmos da presença do Senhor, de uma maneira tal que as pessoas lá fora, sem eu falar e você falar, vão dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Aquele irmão ali é crente mesmo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu ainda me converti não, mas quando eu me converter, eu vou para a igreja do irmão, porque ele dá testemunho. Atrai a presença do Senhor nesse lugar esta manhã. A Bíblia diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Os apóstolos, depois de testemunhar de Cristo, depois de ser açoitados, depois de apanhar por causa de Cristo, eles ficaram tão maravilhados que quando eles foram orar, eles pediram: Senhor, dai-nos mais autoridade. Obrigado, Pai, por poder ser por Jesus. Então, Pai, nos enche mais de autoridade, E eles oraram com toda a fé, convicção, que a Bíblia diz que tremeu aquele lugar. Se os nossos olhos estiverem fixados em Jesus, Ele é a videira, Ele é a videira, Ele é a videira. Eu sei que tem discípulos de Jesus aqui nesse lugar. Eu sei que tem homens e mulheres nesse lugar que o Senhor tem chamado, que o Senhor já tem usado, mas Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Deixa Ele essa manhã te fazer transbordar do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu perdão, pelo Espírito Santo que Ele é derramado em nós. Segura um tiquinho, Jaime. A Bíblia fala que a gente tem que honrar quem tem honra. E
Eu pastorei Pitangui, né, irmãos? Um dia, cheguei lá no hospital, era para me orar por uma irmã, que estava lá muito doente. Cheguei no quarto para orar por uma irmã. Cheguei lá, eu vi que as pessoas do quarto estavam felizes. E as pessoas falaram comigo assim, nós acabamos de receber a oração de uma irmã. Eu falei, é. Mas ela disse, que bom, pastor, que o senhor veio. Eu orei para aquelas pessoas. Eu fui em 8 quartos. Orei também. E estavam também alegres, porque tinha acabado de receber a oração de uma irmã. Aí eu fiquei curioso. Porque eles me perguntaram antes, o senhor é pastor de qual igreja? Eu sou pastor de Antero Rocha. Mas qual da Antero Rocha? Eu da Missão Transcultural. A irmã que orou é da Missão Transcultural. Eu falei, mas como que a irmã chama? Não sei. Mas ela era fervorosa. E tinha a mulher que estava sentada na cama, assim, ó, ela falou assim, ó, ela é fervorosa. Na hora eu falei, isso é a Cacilda. Oh, meu Deus. Um dia eu cheguei na oficina. Cara, deu problema lá, pastor Chancela. Cheguei na oficina, tô lá. O rapaz virou para mim. O senhor é pastor, né? É. Ele é pastor da igreja do D? Eu falei, de igreja de quem? Do D. D? É, o D. Irmão do Anselmo, o Demiro. Eu falei assim, sou. Pastor, eu já andei com Jesus. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou voltar. Eu vou congregar numa denominação igual a de vocês, de homens que têm testemunho. Irmãos, aquilo me deu uma alegria. Eu nunca contei isso para o Demir. Me deu uma alegria. Nós impactamos vidas muito mais com o nosso testemunho do que com palavras. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que os filhos dos homens esperam ver em nós a manifestação dos filhos de Deus. E nós só conseguiremos dar um testemunho eficaz de uma vida comprometida, zelosa e irrepreensível daquilo que Jesus fez, faz e realiza, se nós formos cheios do Senhor, cheios da palavra dEle, cheios do Espírito Santo. Eu poderia citar aqui tantos irmãos, de Pitangui, aqui da sede, do Concesso. Eu sei, você conhece, ninguém conhece o homem senão o Espírito que habita no homem. Mas o Senhor tem para nós muito mais. O Senhor tem para nós muito mais.